Você já pediu para algum estudante escrever o número 105 e ele escreveu 1005? Não entendeu o porquê que ele colocou aquela quantidade de zeros ou achou que ele não sabia nada? Eu sou a Carol e hoje eu vou te contar a verdade sobre a sondagem de matemática, a sondagem de números, para entender como funciona o pensamento da criança e o que está por trás dos números que são ditados na sondagem de matemática. Se você não me conhece, eu sou a Carol, além de professora, sou psicopedagoga e concurseira. Antes de mais nada, já deixa o like aqui no canal e se inscreva se você se interessa por esses assuntos da área da educação, sala de aula e assim por diante. Ditar uma lista de números é apenas uma parte da sondagem de matemática. Nós vamos entender como que o aluno pensa sobre o sistema de numeração. Precisamos olhar para a leitura e para a comparação. Hoje eu vou te ensinar passo a passo da sondagem de matemática baseado no documento orientador do estado de São Paulo, que é a rede que eu atuo e que eu trabalho. Diferente do que muitos pensam, uma sondagem de matemática não é saber se o estudante consegue fazer conta ou não, adição, subtração, multiplicação, mas entender se ele compreende as regularidades do sistema de numeração decimal. Se ele entende, se nós mudarmos a posição de um algarismo, ele muda de valor ou ele continua o mesmo? No nosso documento orientador, é sugerido ditar números que revelam a hipótese dos alunos. E olha só como é que funciona. Primeiro, nós iremos ditar os números familiares, por exemplo, 10, 15, 20, idade, dias, o mês, que são números de baixa dificuldade. Depois, os números transparentes, que é aqueles que escrevemos 21. Por exemplo, quando nós falamos o 20, já dá para saber, né? 1. O som ele acaba ajudando a escrita. Os números opacos é o som que esconde a dezena, ou seja, 11, 12. Não ouvimos o 10, por exemplo. Dezenas exatas, os nós, 50, 80, 100. Números com zero intercalado, 108, que é a lógica auditiva. Inversão posicional, 12 e 21, 45 e 54, para testar se ele entende o valor posicional do número. E a grandeza, ou seja, aqueles números que são maiores, por exemplo, 3.500. Tá bom, Carol, entendi tudo isso que eu tenho que ter. Esses números opacos, números familiares, quando eu for realizar a sondagem, com o zero intercalado e assim por diante. Mas como é que eu faço para saber se o aluno ele é nível 1, 2, 3, 4 ou 5? Que nem nós falamos na hipótese de escrita, na sondagem de língua portuguesa, que são pré-silábico, silábico alfabético, com valor, sem valor. Como é que eu faço para saber aonde o meu estudante se encaixa? Calma que eu vou contar para você e vai ficar muito fácil identificar. Antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Você vai identificar o quê? No nível 1, escrita não convencional. A criança usa rabiscos, letras ou números aleatórios que não guardam relação com o número ditado. Nível 2, escrita de números isolados. A criança sabe que o 100 envolve o 1 e o 8, mas pode escrever apenas 18, ou 108 sem consciência do valor posicional. E aí a gente fala que é um acerto casual. Nível 3, que é a escrita transparente. É a escrita falada. A criança escreve o que ouve, 108, mas ela escreve, por exemplo, 1008. Ela domina os nós, que é o 100, mas ela ainda usa a lógica aditiva, ou seja, ela escreve decompondo os números. Nível 4, da transcrição. Ela já percebe que o número não pode ser tão grande. Por exemplo, 108
Não pode ser 1008, pode escrever 180 ou omitir os zeros, revelando que está em conflito com o sistema posicional. E por último, que é o nível 5, o mais aguardado, que escreve 108 corretamente. Ela compreende que o zero ocupa o lugar das dezenas vazias para que o 1 valha 100. Dica da Procarol, então. Para a sondagem de matemática, segue o mesmo procedimento da sondagem de língua portuguesa. Então, eu reservo um lugar apropriado para fazer essa sondagem individualmente, geralmente um local tranquilo, né? Para que realmente eu consiga extrair e entender aquilo que o meu estudante já sabe. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, que isso me ajuda muito, tá bom? E nós nos vemos no próximo vídeo.